Como é que eu vou analisar um doente meu com pneumonia bacteriana aguda comunitária e que possa ter fator de risco? Então, eu vou analisar o seguinte: primeiro, esse doente esteve internado recentemente? Pergunta que você tem que fazer para você, para poder analisar, para você procurar isso. Esse doente usou antibiótico por alguma razão? Ou por uma lesão de pele, infecção urinária, ou mesmo por uma infecção respiratória? Então, você viu, eu estou juntando informações que podem fazer com que esse doente tenha maior risco de ter cepas que vão falhar nesse esquema inicial que eu comentei com vocês. Entendeu? Isso é um ponto importante, tu tem que analisar isso. Então, eu tenho que analisar o quanto esse fator de risco pode levar a nós começarmos uma terapêutica e não ter o resultado esperado. Então, ter uma informação de tempo de internação e que tipo de internação que o estudante teve. Esteve internado em enfermaria por alguma razão cirúrgica, não cirúrgica, esteve internado em UTI por alguma razão, usou antibiótico, qual antibiótico usou, de amplo espectro, pouco espectro, por que usou, quanto tempo ele utilizou, foi há um mês, foi há um ano, foi há 6 meses. São informações que estão na sua história médica, na sua história clínica, na anamnese, que você precisa ter. E precisa ter com detalhe, fidedigna, para você poder ter essa informação. E não é difícil isso. Normalmente, a família do doente, o doente, tem informações lá documentadas, receitas, papéis. Você pode ter acesso ao prontuário dele, se vai no hospital que tem um controle melhor, né? Uma clínica, ligar para o colega que viu ele. Então, aí você vai analisar por quê? Porque o uso do antibiótico prévio pode induzir resistência para esses doentes, né? Então, você usou um antibiótico, esse antibiótico foi lá e cobriu X cepa e deixou esse doente com proliferação de cepas mais resistentes, por exemplo. Então, se ele usa, por exemplo, um beta-lactâmico pode induzir beta-lactamase. Pode induzir beta-lactamase de vários tipos. Por exemplo, AMP-C, que é um gene reprimido. Às vezes você estimula esse gene, ele aparece, inibe a atividade beta-lactâmico. Pode induzir a beta-lactamase em espectro expandido, que é um pouco pior. Então, são beta-lactamase que tem um espectro maior, inibe mais antibiótico ainda. Entendeu isso? Então, você precisa ter essa informação clínica. E aí te obriga a pensar, será que tem Staphylo aureus resistente à oxacilina? Será que tem Pseudomonas aeruginosa? Eu tenho que cobrir esses agentes? Ok? Então, esse é um raciocínio lógico da discussão nossa. Então, essas informações. Outras informações importantes de fator de risco. São doentes que já têm sequela de algum fator. Por exemplo, doença pulmonar crônica obstrutiva. Ele tem DPOC, por exemplo. Com fibrose pulmonar, com enfisema pulmonar, com bronquite crônica, né? Já tem uma certa idade. Então, você vê, vai aumentando o risco de complicações desse doente. Pacientes que têm sequela neurológica, estão acamados, por exemplo, traqueostomizados, já usaram esquemas antibióticos previamente, estão em home care internados, estão limitados ao leito. Tudo isso é informação que vai contribuir a avaliar se há maior ou menor fator de risco para esse doente. Então, tudo isso tem que fazer parte da sua história. Ele tem alguma imunossupressão? Usa algum medicamento que imunossuprime esse doente? Corticoide, citostático, né? Fez quimioterapia por alguma razão? Fez radioterapia por alguma razão? Né? Então, tudo isso está na sua informação. Ele tem doenças que deprimem a defesa desse doente, como, por exemplo, diabetes mellitus, com lesão de órgão-alvo, por exemplo. Tem doenças autoimunes. Então, você precisa analisar todos esses fatores para falar, não, esse doente pode ter um maior risco ou não de ter cepas mais problemáticas, que minha estratégia inicial com o beta-lactâmico pode não ser suficiente para poder tratar esse doente. Tá lógico isso? E tudo isso é retirado pela história clínica, né, pessoal? Por isso que eu falo para vocês. Então, se você tem que fazer anamnese, exame físico, claro, dependendo da condição que você está trabalhando, na emergência ou não, você pode sintetizar a informação. Mas tem que lembrar que você pode estar errando também. Então, mesmo que você simplifique, por exemplo, tirar a informação do doente, você em algum momento tem que retirá-lo de novo. Se você fizer história parcial, anamnese, num doente como esse, com pneumonia aguda, que vem com comorbidade associada, você tem que lembrar que você vai ter que refazer essa história, ou completar ela. Porque pode ter informação que fica para trás que são importantes à sua condução. Está claro isso? Então, isso são dados importantes, tá, pessoal? Então, essas comorbidades, esses fatores de risco, vão te obrigar a pensar mais em Staphylococcus aureus resistente à oxacilina ou Pseudomonas aeruginosa, que habitualmente tem drogas específicas para ela. Vamos começar com a Pseudomonas aeruginosa. Quais são as drogas mais efetivas para ela, né? Então, nós temos hoje... Porque a Pseudomonas aeruginosa tem algumas características, né? Então, não é qualquer beta-lactâmico que cobre bem ela. Então, eu preciso de beta-lactâmicos que são mais específicos à Pseudomonas aeruginosa. Porque o padrão de resistência das beta-lactamase, dessas bactérias chamadas não fermentadoras, é pior.
do que, por exemplo, uma Escherichia coli ou Klebsiella, que são bactérias enterobacteriasas fermentadoras de glicose. Então, tem padrões diferentes. Então, por exemplo, a ceftriaxona, que é a ceftriaxona de terceira geração, cobre bem uma Escherichia coli, Klebsiella, que são enterobacteriáceas, mas não cobre adequadamente a Pseudomonas aeruginosa, que também é uma enterobacteriácea não fermentadora. Está claro isso? Então, o que eu tenho de opção? Eu tenho de opção cefepime, que é cefalosporina de quarta geração, que tem eficácia para a Pseudomonas aeruginosa. Eu tenho a opção de piperacilina tazobactam. Piperacilina tazobactam, a piperacilina é uma penicilina anti-pseudomonas, e o tazobactam é primo irmão do ácido clavulânico, também inibidor de beta-lactamase. A associação pipetazo, piperacilina tazobactam, é muito efetiva para a Pseudomonas aeruginosa. E é uma das drogas mais prescritas no mundo dentro do hospital. Então, a penicilina é realmente uma das drogas, medicamentos antibióticos mais prescritos no mundo, dentro das unidades hospitalares, do mundo inteiro, não só do Brasil. E aqui é importante lembrar, então, nós temos uma cefalosporina de quarta geração e penicilina. Nós temos uma cefalosporina de terceira geração também, que tem cobertura, duas, na verdade, tem cobertura para Pseudomonas aeruginosa, que é a ceftazidima e a cefalperazona. Só que são antibióticos que a gente não tem mais utilizado quase. Nós substituímos a utilização com o uso da piperacilina. Então, a ceftazidima, que é o antigo Fortaz, a cefalperazona, que é o cefobide, essas drogas já a gente não utiliza mais quase no arsenal terapêutico desses doentes para cobertura de Pseudomonas aeruginosa. Então, nós temos a cefepime, uma droga importante, o nome comercial dele é Maxef, o nome comercial da marca que descobriu essa medicação. A piperacilina-tazobactam, que é a Tazocin, também é o nome comercial dela. E nós temos ainda, além dessas drogas, que eu falei para você, terceira geração, e temos os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos, que cobrem Pseudomonas aeruginosa, é o meropenem e imipenem com cilastatina. O ertapenem, que também é um carbapenêmico, não tem eficácia para Pseudomonas aeruginosa. Existe uma resistência intrínseca disso. Então, a gente utiliza ou meropenem ou imipenem cilastatina, e no Brasil, a maioria das instituições hospitalares usam o meropenem como primeira escolha dos carbapenêmicos. A gente já usou muito imipenem cilastatina, que é o Tienan, que é o nome comercial, mas hoje tem usado muito menos. E o meropenem é o meronem, nome comercial, nós utilizamos mais. Então, esse é o arsenal que você tem para utilizar para a Pseudomonas aeruginosa, que habitualmente vai ter beta-lactamase, e essas drogas vão ser mais específicas para a cobertura dela. Então, você tem que analisar o fator de risco. Para você trabalhar empiricamente com esse doente, você vai ter que fazer isso. Então, essa é a questão. Então, você tem que ter dados semiológicos da anamnese para você poder ampliar sua cobertura antimicrobiana.